Bem-vindos ao PGCM. Eu sou Vinícius e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre quadrinhos, né? Esse vídeo vai ser a primeira parte da Turma da Mônica Coleção Histórica, né? Então eu vou mostrar os 10 primeiros volumes dessa coleção que começou a sair lá em outubro de 2007. Bom, esse aqui é o primeiro volume, né? Ele compila as 5 revistas número 1 da Mônica do Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento. Tem uma lombadinha aqui colorida, né? É um azul um pouquinho metálico essa impressão aqui, tá? Essa edição aqui ela saiu no final de setembro, na verdade, de 2007. Essa é a data que vem escrita aqui. Mas a gente vai ver que tem algum problema depois com essas datas aqui, tá? Então, assim, eu creio que na verdade essa edição saiu em outubro mesmo, tá? Bom, e tá aqui. Então, assim, eu vou tentar mostrar as capas das revistas que vem e às vezes alguma história especial que tenha dentro delas, né? O legal, assim, essa aqui é a Mônica número 1, né? Então, ela originalmente, nessa Mônica número 1, ela foi lançada em maio de 1970. Os números 1, né, eles sempre têm um texto do Maurício aqui na capa, na primeira página, quer dizer. E essa aqui já traz uma história aí que ficou clássica, né? Mônica Daltônia, que depois virou até um livro recentemente, certo? Então aqui, o legal, né, é que esses traços aqui dos anos 70 são bem diferentes do que o pessoal conhece a Turma da Mônica hoje em dia, né? Tem essa história aqui do Bidu também, que é uma história bem clássica, cachorro falante. Ela, na verdade, é recontada, né, das edições da Continental, uma editora que o Maurício desenhava antes da editora Abril. Essa historinha também aqui, ó, o Soro da Invisibilidade, é uma das clássicas. Eu digo clássica porque são histórias assim que depois foram aparecendo em vários almanaques, né? Enfim. Uma coisa sobre essas edições, né, da coleção histórica é que a revista da Mônica, ela não vem naquele formato brochurinha, né? Que ela vinha na... que ela sempre vem, até hoje a Mônica é a única que vem no formato brochurinha. Essa aqui não vem. Eu não sei nem se o nome é brochura mesmo do formato, mas é com aquele cantinho aqui reto, né? Sem ser com os grampos. Bom, em seguida temos o Cebolinha número 1, né? Que inicialmente foi lançado em janeiro de 73, ainda pela Abril Editora, né? E mensal, era uma revista mensal, tá? Aqui, na história inicial. E essa revista aqui, ela tem a estreia do Louco, né? Que é um dos personagens que foram criados pelo irmão do Maurício, não pelo Maurício. Então é um dos meus personagens, na verdade, preferido, né? Depois do Cebolinha, o Louco é o meu personagem preferido da Turma da Mônica. E tá bem diferente também o desenho dele aqui. E apesar do Capitão Feio estar na capa, ele não participou de nenhuma história nessa revista. Também gosto muito das historinhas do Capitão Feio. E aí tem o Cascão, né? O número 1 do Cascão, que originalmente só foi lançado em 1982, certo? Ainda pela editora Abril, mas o Cascão foi uma revista quinzenal, tanto que ela é mais fininha do que a do Cebolinha da Mônica, né? E foi lançado junto com o do Chico Bento, então intercalado, uma semana saiu o Cascão, outra semana saiu o Chico Bento. O primeiro que saiu foi o Cascão. Também tem uma estreia aqui
que é a das irmãs Cremilda e Clotilde. Aqui. E aí então, uma semana depois, saiu a revista do Chico Bento, número 1. Aqui também a introdução do Maurício. A revista do Chico Bento, ela é legal porque ela tinha, né, vocês vão ver no desenrolar aqui, uma forma de diagramatura mesmo, diferente dos quadrinhos. Eles ousavam um pouco mais nas histórias do Chico Bento. Essa primeira historinha aqui é tipo uma introdução pro Chico Bento, é bem bonitinha essa história. Você pode ver que tem uns padrões de quadrinho, tamanho grande. É bem diferente, assim, é bem legal. Geralmente também nessa coleção, né, as contracapas das 5 edições que tem no box, né, em cada box, são iguais. A da Magali, então, na verdade saiu em fevereiro de 89. Ela foi lançada já pela editora Globo, né? Então, e ela vinha inicialmente, né, numa caixinha. Quem tem essa edição é um item bem de colecionador mesmo, com a caixinha, né, que vinha a revista. Então é legal a gente ver também, né, a diferença dos traços. Enquanto a revista da Mônica e do Cebolinha tem os traços dos anos 70, a do Chico Bento tem a dos anos 80, a da Magali, apesar de ser 89, já tem as características que ficaram mais nos anos 90, né? Os traços mais redondinhos, mais fofinhos e tal. E tem 2 estreias aqui de personagem, né? Primeiro é o Dudu, que já tá na primeira historinha. E do Mingau, que nessa época ainda não tinha nome, né? Então conta a história de como a Magali encontrou o Mingau aqui. Bem bonitinha essa história, e ele ainda não tinha nome nessa revista. O volume número 2, na verdade, saiu em dezembro de 2007, mas ele veio com a data de outubro. Eu acho que inicialmente a editora queria fazer um projeto mensal, mas ele acabou sendo bimestral. Só que eles, nos primeiros volumes, eu não sei porquê, eles deixaram as datas mensais escritas na revista. Então aqui é a Mônica número 2, dos anos 70. Ela abre com uma história, uma coisa que raramente acontece, que é o encontro da Turma da Mata com a turminha, né? Então fica o Jotalhão, acaba se encontrando com a Mônica aqui. E tem a primeira história do Horácio, né, dentro da revista da Mônica. E o detalhe das histórias do Horácio na revista da Mônica é que elas, durante um período, foram seriadas. Então, num gibi começava uma história e ela seguia essa história nos gibis seguintes, assim. É a única história seriada, assim, que eu lembro de haver no universo da Turma da Mônica. Ah, uma coisa também que eu esqueci de falar no primeiro volume é que todas as revistas sempre têm esses textos escritos pelo Paulo Bach, que fala um pouco do contexto da época, né, em que a história foi lançada, fala de quem, né, foram os desenhistas, se houve outro desenhista sem ser o Maurício e tal, e dão algumas dicas também de gírias, né, principalmente dos anos 70, que hoje tá bem diferente do jeito que os jovens falam, né. E são textos bem legais, assim, complementam bastante a leitura. Aí o Cebolinha número 2. Nessa revista de Cebolinha tem essa historinha aqui, que ela é bem legal. Cascão o Limpo, onde o Cascão recebe um produto químico e fica limpinho, quase irreconhecível, cabelinho e tal. Bem legal essa história. Cascão número 2. Essa revista número 2 do Chico Bento tem uma história bem legal, que é essa Chico 7 anos, uma história bem bonita. Então, as primeiras histórias, né, geralmente, né, as que abriam os gibis do Chico Bento também eram histórias mais sérias, assim.
mais compridas, né? E você vê bem mais bem detalhadas no desenho. E a Magali número 2, né? Nessa revista aqui, no número 2, na época que ela foi lançada pela primeira vez, foi quando eles anunciaram o concurso para definir o nome do mingau. Tem até uma historinha aqui, ó, o nome para o meu gato. Na época não tinha nome, então os leitores poderiam mandar sugestão de nomes para o mingau. Bom, volume 3, então, com o Cascão na capa. Essas edições, né, inicialmente, elas vinham já com as revistas dentro dela desse jeito, né? Então, o que acontece? Você pode ver que essas primeiras edições minhas aqui, elas estão com a lombada amassada, né? Por quê? Geralmente no transporte, amassava a caixinha aqui, né? Mas isso daí, depois eles alteraram, né? Eles mandavam depois a revista desmontadinha junto com a revista e assim as caixas ficavam melhores. Então aqui a Mônica, número 3. Cebolinha, número 3. Cascão, com a diabólica volta do Capitão Feio. E eu sempre gosto das historinhas do Capitão Feio porque também são muito bem desenhadas, assim. O traço do Capitão Feio é bem feito. Chico Bento, número 3. E a Magali número 3, nessa edição aqui, a primeira historinha é bem legal também, né? Fica com um apetite horroroso, comendo tudo. É legal esse efeito. Ela come até a própria história. É muito engraçado. Aí a edição número 4, com o Chico Bento. Você vê que as 5 primeiras edições elas vêm com os 5 principais personagens, né? Na ordem que eles foram publicados. Na ordem que cada revista foi publicada. Aqui a Mônica, número 4. Cebolinha, número 4. Cascão, número 4. Chico Bento, número 4. Parte de trás aqui, comercial do Parque da Mônica, que ainda existia em 2007. E a Magali, número 4. Essa da Magali, ela tem uma historinha aqui bem legal, que é essa Lar do Oscilar aqui, também saiu bastante em almanac depois. Vem os alienígenas e transformam tudo em doce. Bem legal. E o número 5 tem a Magali na capa, né? Com o traço lá dos anos 90. Aqui a lombadinha e a parte de trás. Aí a Mônica número 5. Cebolinha número 5. Cascão número 5. Chico Bento número 5. E a Magali número 5. Aí a partir do volume 6 foram entrando outros personagens, né? Secundários aí, coadjuvantes. O primeiro foi o astronauta, então. Né? Parte de trás. Mônica. Uma capa um pouco diferente aí do costume. Tem essa história aqui da Mônica primeira, a Ermitã. Também é uma história bem clássica aí. Cebolinha, número 6.
Flauta. Cascão, número 6. Nessa revista do Cascão aqui, teve a estreia da Cascuda, né? Que seria aí futuramente a namorada oficial do Cascão. Chico Bento, número 6. Magali, número 6. Número 7, com o Piteco na capa. Essa edição aqui da Mônica, né, número 7, ela veio com esse faça um quadro em 3 dimensões e eles reproduziram esse quadro na parte de trás, né? Então, assim, foi a única edição dessa coleção histórica que eles fizeram isso, reproduziram alguma brincadeira, assim, por completo. Tinha também uma série aí que teve de teatrinho e tal, e eles não fizeram a reprodução. Achei que faltou um pouco isso, de reproduzir também as brincadeiras, né, da época. Assim. Cebolinha, número 7. Cascão, 7. Chico Bento, 7. E tem essa história de pescador aqui do Chico Bento. Você vê o que eu tinha falado, né? O estilo do quadro, ó, bem diferente, né? Eles usaram quadros maiores, dividiram só em 3 a página em alguns momentos. Em outros, quadros bem diferentes aqui, ó, cheio de detalhe. Então a revista do Chico Bento tinha essa característica aí de ser um pouco diferente na forma de desenhar. Essa aqui é bem legal. E a Magali número 7. A partir do volume 3, eles começaram a colocar a data de fevereiro de 2008. Volume 3, então o 4 foi de março de 2008, o 5º de abril de 2008 e o 6º de maio de 2008, o 7º de junho de 2008 e esse aqui foi de julho de 2008. Mas eles já estavam naquele esquema de bimestralmente lançar a caixa, não mensalmente. Então, quando esse aqui saiu com a data de julho de 2008, na verdade ela saiu em novembro de 2008, né? Então, a Tina aqui, aí na versão dela dos anos 70, tem gente que se olhar essa Tina hoje em dia nem vai saber que é a Tina de tão diferente que ela tá. Ela já mudou tanto, né? Aí tem a primeira edição de Natal da Turma da Mônica aqui, né? Essa aqui, ela tem essa história Estrelinha Perdida, que depois, nos anos 80, acabou virando um filme, né? Um desenho animado, que é a historinha da Estrelinha, né? O roteiro dessa história foi feita à base do desenho animado. Aí o Cebolinha, número 8. Cascão, número 8. Tomando um banho a seco. Chico Bento, número 8. E a Magali, número 8. Depois da Tina, então, o grande parceiro dela, o Rolo, né? Também na versão anos 70, aqui na capa. No volume 9. E aí o volume 9 começou a sair as datas, né? Correta, ó. Janeiro de 2009. E a partir daqui eles foram respeitando as datas realmente de lançamento da revista. Então a Mônica aqui, ó, também veio de novo com uma história que depois baseou outro desenho animado, né? Que é a Sereia do Rio. E também tem uma história aqui do Garotão, que é um personagem que aparecia só nas tiras do Cebolinha, raramente aparecia
nas revistas. Aqui, Cebolinha número 9. Cascão número 9. É uma coisa a se falar aí também das edições históricas, né? Que as capas elas foram retocadas, né? Então algumas cores eles alteraram um pouco o tom e também sempre colocaram esse selo aqui, né? Chico Bento número 9 e Magali número 9. Aí o volume 10 com o penadinho na capa. Também não é o penadinho atual, você pode ver que tá mais pontudo, né? É mais o penadinho dos anos 70 também. Toneco, irmão da Tina que sumiu das historinhas depois de um tempo. Então aqui a Mônica em Ritmo de Carnaval, número 10. Cebolinha, 10. Cascão. E aí aqui na revistinha do Cascão tem uma história que também é meio clássica, que é essa história que o Zé Luiz se veste de borboleta e o Cascão captura ele. É bem legal. O Chico Bento número 10. Chico Bento número 10 tem essa primeira história aqui, Chuva na Roça, que é bem melancólica e toda feita com quadrões, assim, né? Essa historinha recebeu no ano, né, o prêmio de melhor história em quadrinho do ano pela editora Abril, né, devido também ao bom roteiro e ao modo de como foram feitos os quadrinhos, né? Bem legal mesmo. E a Magali, número 10. Bom, é isso, pessoal. Esses foram os 10 primeiros volumes da coleção histórica da Turma da Mônica, né? Então, provavelmente vão ser esse aqui mais 4 vídeos, né? Porque a coleção histórica no total foram 50 volumes, né? Foi finalizado agora recentemente. O volume 50 saiu agora em 2016, em janeiro de 2016. E foi dito que foi o último mesmo, né, da coleção, tá? É isso então. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal aí para mais vídeos. E até o próximo.